Olá, você que está em casa, vamos mais uma vez embarcar nesta viagem, nesse passeio pela nossa história, contada por esses 30 anos da TV Cidade Verde. Nádia Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde para você mais uma vez que acompanha essa nossa semana especial em que nós estamos contando através dos fatos os 30 anos do Piauí, da TV Cidade Verde, mostrando sempre a boa imagem do Piauí. Hoje, aqui na nossa bancada, nós estamos recebendo mais uma vez Thiago Melo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Nádia. Um prazer estar participando mais uma vez. Recebendo mais uma vez a Indira Gomes. Olá, Indira, boa tarde. Olá, Nádia, boa tarde. O nosso programa de hoje vai fazer as pessoas voltarem no tempo. Com certeza, mais uma vez, grandes fatos que marcaram a nossa história. Recebendo hoje aqui Francisco Lima. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, relembrando esses 30 anos de produção e cobertura de fatos da TV Cidade Verde. A boa parte não como jornalista, mas como espectador e telespectador da TV Cidade Verde. Seja bem-vindo à nossa bancada. Mais uma vez, Elivaldo Barbosa com a gente. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a você que nos acompanha nesta semana especial dos 30 anos da TV Cidade Verde. Hoje, no nosso programa especial, nós vamos contar fatos que comoveram o Piauí, tragédias naturais, fatos violentos, importantes também para a nossa história, fatos que geraram a solidariedade do piauiense. Vamos falar do crime organizado e de tantas outras histórias que movimentaram o mundo policial, o mundo das tragédias naturais ao longo desses últimos 30 anos. Você vai ver como a cobertura da TV Cidade Verde acompanhou esses episódios e em alguns momentos foi decisivo, inclusive, para contribuir na elucidação de fatos que chamaram muita atenção. Trabalhos de investigação, todos feitos com muito respeito a você que está em casa. A gente se refere a Grupo Cidade Verde porque foi a partir da credibilidade da TV Cidade Verde que surgiram outros veículos. A partir de 2007, nós contamos com o cidadeverde.com, que traz as informações mais precisas com a agilidade que só a internet possibilita. E a caçula da casa é a revista Cidade Verde. Criada em 2012, é a maior referência entre os veículos impressos para quem quer ficar bem informado, abordando os assuntos com uma profundidade e riqueza de detalhes que complementam informações apresentadas pela TV. O resultado é o crescimento da venda de assinaturas, os exemplares sumindo das bancas e uma enxurrada de prêmios de jornalismo. E a gente começa explicando aos mais jovens o que foi o episódio do crime organizado no Piauí. Se você tem menos de 20 anos, provavelmente nem soube que isso aconteceu, mas foi um capítulo que mudou para sempre a história do nosso estado. No dia 5 de novembro de 1999, o Piauí foi surpreendido com uma notícia bombástica. Gravações da Polícia Federal desvendavam uma das organizações criminosas mais perigosas do país que atuava no Piauí. O comandante dela era o coronel da Polícia Militar José Viriato Correia Lima. Eram 700 horas de gravações de escutas telefônicas. Em muitas, Correia Lima relatava friamente como encarava a rotina dos crimes. No Maranhão é bom de matar porque é lugar rei. E se ele continuar, quem vai matar ele aí no meio da rua sou eu. Pronto, sabe o que é isso aí? A TV Cidade Verde acompanhou todo o desenrolar do caso. 35 policiais civis e militares, advogados, funcionários de prefeituras foram acusados de participar de uma quadrilha que extorquia, roubava, ameaçava e matava. Correia Lima chegou a confessar o planejamento de alguns crimes. Domingão, dá uma pisa nele de chicote. E Domingão disse, não tem mais o chicote, eu tenho um pau. Eu digo, dá uma surra nele com esse pau e depois dá um tiro num joelho e um no outro. As revelações chocaram o Brasil. Os policiais também atuavam como matadores por encomenda. Pelo menos 10 homicídios foram atribuídos ao grupo. Entre elas, a do namorado da filha de Correia Lima, o policial Leandro Safanelli, e a do delegado Arias Filho, que investigava o assassinato. As mortes de um caseiro e de um tio do então coronel também foram investigadas, já que ele era o beneficiário dos seguros de vida feitos pelas vítimas. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional iniciou uma força-tarefa que envolveu políticos, a OAB e a Igreja
e mobilizou a população que assistiu a tudo estarrecida. Segundo cálculos da Polícia Militar, aqui no adro da Igreja de São Benedito há muito mais do que 15 mil pessoas. A multidão está espalhada pela Avenida Antonino Freire, pela Rua 24 de Janeiro, no fundo do palco e nas laterais da Igreja de São Benedito. O culto ecumênico contra a impunidade, contra a violência e pela justiça prossegue agora com a palavra de um pastor metodista. O ex-coronel, atualmente preso em Parnaíba, já foi condenado a 127 anos de prisão e ainda deve ser julgado por muitos outros crimes. Em 1999, eu tinha acabado de chegar à TV Cidade Verde, cheguei em 98, isso foi em outubro de 99, a gente acompanhou de perto todos os desdobramentos do crime organizado, a movimentação da UAB, do Ministério Público, das autoridades policiais, das autoridades judiciárias para o desvendar e depois muitas pessoas envolvidas e o Coronel Correia Lima preso até hoje, como disse aí a Indira nessa reportagem lá na penitenciária mista de Parnaíba. E o Elivaldo estava aqui também nessa época, eu acho que da minha época só o Elivaldo estava aqui na TV Cidade Verde, e era um compromisso nosso também cobrir aquilo com muita isenção, não é, Elivaldo? Foi o grande mutirão da sociedade, eu diria, Nádia, aquele momento de elucidação de fatos relacionados ao crime organizado no estado do Piauí. E a TV Cidade Verde cobriu com todos os detalhes das investigações, o que poderia ser divulgado, os furos de reportagem, até, claro, os momentos mais marcantes, como, por exemplo, a chegada preso aqui no Piauí do Coronel Viriato Correia Lima, quando ele começou a ser exposto e responder pelos crimes que cometeu. E eram vários, e são vários crimes até hoje. O coronel já foi submetido a inúmeros julgamentos ao longo desses anos todos. O repórter Tiago Melo está aqui e o depoimento dele não é como jornalista. O Tiago é filho do delegado Arias Filho, que foi assassinado pelo crime organizado do Piauí no ano de 1989, não é, Tiago? O crime aconteceu aqui em Teresina. Esse crime aconteceu no dia 14 de setembro, à época eu tinha 5 anos de idade. Minha família foi surpreendida com essa informação. Meu pai estava envolvido na investigação de um namorado de uma das filhas de Correia Lima, que terminou assassinado no município de Parnaíba. Com a apuração que ele fez lá, ele chegou à conclusão de que Correia Lima estava diretamente envolvido, seria o mandante desse assassinato. E chegando aqui em Teresina, ele, antes de entregar o inquérito com essa conclusão ao secretário de Segurança pessoalmente, ele chegou a dar uma declaração, já dando indício de que seria o oficial da Polícia Militar o indiciado pelo crime, o principal, e ele saiu da Secretaria de Segurança, que à época ficava em frente à Praça Saraiva, e na Rua Barroso, a cerca de 20 metros de distância, tomava um café, quando foi surpreendido com 3 tiros pelas costas, efetuados por um policial militar do Piauí. Era um aliado de Correia Lima, que agiu com a única intenção de executar e assassinar meu pai, que havia descoberto toda aquela trama. Ele foi uma das primeiras pessoas a ter coragem de investigar o crime organizado no Piauí e foi desestimulado por muitas pessoas, vale salientar. O crime organizado era muito articulado e muito forte aqui no estado. Ele foi desestimulado, inclusive, por amigos. Arias, não vá, que o seu fim pode ser trágico, mas ele encarou essa missão e hoje é tido por muitos como uma referência no combate ao crime organizado. Não conseguiu concluir a sua missão, mas ele plantou uma semente de coragem dentro do estado do Piauí e essa semente ela se desenvolveu, especialmente no coração de outros policiais militares que viram como uma questão de justiça colocar este malfeitor na cadeia. Tudo isso que o Tiago está falando, lógico, foi comprovado através depois de processo judicial. E 89, né, um ano depois, o crime organizado era desarticulado. E essa data 9 parece que é uma data muito presente nesses fatos policiais, né, Indira? Nádia, eu me recordo muito desse período do crime organizado, quando a gente começou a procurar esse nosso arquivo da TV Cidade Verde. Eu falava muito de uma manifestação que eu me lembrava que tinha acontecido. E poucas pessoas tinham essa referência dessa manifestação. Quando a gente ia ao arquivo, todo mundo vinha trazendo para a gente imagens da época do crime organizado, de como desenrolava o crime organizado, mas eu tinha muito forte uma imagem
do que a gente viu aí, essa manifestação que aconteceu na Igreja São Benedito, no adro da Igreja São Benedito, uma organização das instituições, igreja, OAB, os políticos, todos participando, e aquilo mobilizou a cidade, mobilizou o Piauí inteiro, uma cruzada contra a impunidade e pela injustiça, né? Assim, pela justiça, pela investigação correta. E isso se viu também num outro caso, que aconteceu aqui em Teresina, num ano terminado em 9, como você se referia aí, em 1999, que foi a chacina da Meruoca, também envolvendo policiais, civis e militares. O que aconteceu? Tinha tido um assalto ao Banco do Brasil de Autos, e policiais do Grupo Corisco, que era o grupo de elite da Polícia Civil, e do COI, do Grupo de elite da Polícia Militar, estavam à caça dos bandidos do assalto ao Banco do Brasil de Autos. Se depararam com um grupo armado, esse sim, realmente fazendo uma caçada. Eram empresários, inclusive 2 deles de Minas Gerais, um empresário daqui de Teresina, que era o presidente do sindicato dos moveleiros na época, e um funcionário deles, e os policiais simplesmente mataram essas 4 pessoas, achando que eram os assaltantes do Banco do Brasil. Quando eles perceberam o erro, tentaram queimar os corpos, queimaram o carro, e onde eu faço essa conexão? Eram policiais também, como no crime organizado, mas a polícia cortou a própria carne. Então, fez essa investigação, os policiais foram a julgamento, porque foi realmente uma situação absurda, que não tinha nenhuma relação com o crime organizado. Mas eram policiais militares e civis envolvidos num caso muito grave. Aliás, de 2 grupos, né, Joel? 2 grupos de elite. Bem conhecidos, 2 grupos de elite da polícia. 2 grupos de elite, era o COI pela Polícia Militar e o Corisco pela Polícia Civil. E depois desse episódio, a polícia repensou a utilização dos grupos de elite. Durante muito tempo não houve grupo de elite na polícia, nem civil nem militar. Isso foi retomado depois com o BOP, mas aí foi um momento de rever as operações policiais. Bom, e outro caso que comoveu o Piauí aconteceu em Teresina também no ano de 1999, que foi o afogamento de 9 crianças. Elas participavam de um acampamento de escoteiros lá no povoado Pedra Miúda, zona rural de Teresina. Uma delas se afogou. Na tentativa de resgatá-la, outras crianças também entraram no rio e se afogaram. Uma tragédia, 9 crianças mortas de uma só vez. Elas moravam ali na região norte de Teresina, numa área que envolve os bairros Água Mineral e Buenos Aires, através da TV Cidade Verde. O Piauí inteiro se comoveu com essa tragédia. Tiago, eu me lembro de um fato muito particular, eu não sei se a Nádia se recorda. Esses meninos morreram no final de semana da caminhada da fraternidade. Então, aquilo comoveu o Piauí mais ainda, porque era uma grande reunião de pessoas, né? Naquele período, a caminhada da fraternidade estava começando, e a morte dessas 9 crianças chocou o Piauí inteiro. Era um clima de muita comoção. 9 crianças que saíram para um acampamento, um dia de lazer, moravam todas na Zona Norte, eram levadas pelo Cleiton, esse rapaz que já tinha por hábito levar essas crianças para passeios, para diversões. Ele levou lá para onde depois foi construído, um tempo depois, o balneário Curva São Paulo. Naquela região, os bombeiros já alertavam para a dificuldade do rio Poti, que havia muitos redemoinhos, podiam puxar as crianças, e foi isso, infelizmente, que aconteceu com essas 9 crianças. Olha, alguns anos parecem realmente mais trágicos que outros. A gente lembrou aqui esses anos terminados em 89, com a morte do delegado Arias, 99, a chacina da Meruoca, o crime organizado, a morte das crianças, fatos que nós pudemos acompanhar aqui na TV Cidade Verde. E a gente acompanhou também, com esse tempo, mudou um pouco a forma de abordagem. Hoje a gente tem mais critério na hora de colocar uma notícia, especialmente se é uma notícia violenta, de exibir imagens fortes. Hoje nós somos muito mais criteriosos nesse sentido, mas isso não acontecia no passado. E a TV pioneira, à época, registrava fatos marcantes, tragédias, fatos policiais, de uma forma muito contundente. A Elivaldo, por exemplo, acompanhou um acidente grave, gravíssimo, que aconteceu, Elivaldo, isso foi em 89, uma sequência de acidentes. Você estava lá mostrando para a gente. Foi sim, Nádia, eu cobri um acidente na estrada que liga Teresina a Parnaíba, na região norte do estado, envolvendo o ônibus da empresa extinta, não existe mais, a empresa Marimbá. 12 pessoas morreram. Nesse mesmo ano, 2 ônibus de uma empresa sediada em Teresina se chocaram próximo a Caxias, no Maranhão, matando 6 pessoas. E um ônibus que saiu de Teresina com destino a São Luís
bateu em um caminhão carregado de madeira. 32 pessoas morreram. Nós acompanhamos o socorro às vítimas, o resgate dos corpos e os velórios. Revirando o arquivo, a gente pôde ver, de acompanhar de perto, ou rever e acompanhar de perto, como tudo mudou na nossa forma de tratar essas tragédias. Hoje, as imagens exibidas revelaram muito menos, hoje elas revelam, aliás, muito menos trauma à sociedade e principalmente às pessoas, às famílias diretamente envolvidas. Se aumentar a dor dos parentes, dos amigos, enfim, uma nova maneira de expor fatos trágicos que infelizmente vitimam ainda muita gente no estado do Piauí.